Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aí pessoal nesse canal. Quero de antemão agradecer a todos vocês aí que têm curtido os nossos vídeos, que têm compartilhado pessoal o nosso conteúdo. A nova galera aí que tem comentado, né, que tem feito os comentários, a nova turma que tem assistido, né, os nossos conteúdos, que tem feito seus comentários. Isso é muito importante, isso agrega muito valor, pessoal, para o nosso canal. Então, desde já, para você que está chegando agora, você que ainda não conhece esse canal, pessoal, é um canal de autoconhecimento, um canal de desenvolvimento espiritual e também de desenvolvimento pessoal, ok? Pessoal, hoje nós vamos estar gravando um vídeo, vamos bater um papo bem legal hoje. Inclusive, eu gostaria de pedir vocês aí que coloquem nos comentários, né, pessoal, o que vocês estão achando dos vídeos. Eu estou numa expectativa muito grande, pessoal, da gente conseguir fazer esse canal crescer para que a gente possa, logo aí, bem breve, né, a gente poder estar fazendo algumas lives, tá interagindo ao vivo também, que eu acho que é muito interessante, né, para que vocês possam aí também estar mandando perguntas. E a gente podendo estar interagindo ao vivo também, eu acho que é muito interessante. Mas, como eu disse, como nós ainda ainda não temos a quantidade de pessoas, né, pessoal, a quantidade de visualizações, nós vamos dar continuidade assim da mesma forma, né? Vamos continuar gravando os nossos conteúdos, eu vou continuar postando os vídeos aí toda semana. De segunda a sexta-feira, né? Para você que está chegando agora, vou estar postando vídeo de segunda a sexta-feira, vai ter vídeo no canal, ok? Nós estamos trabalhando uma sequência de vídeos, né? Para você que já sabe, mas para quem não sabe ainda, nos nossos vídeos anteriores, pessoal, a gente trabalhou a respeito da questão da autoimagem, né? Da autoestima, a respeito das crenças limitantes, falamos muito a respeito das crenças limitantes. E como eu prometi, né, pessoal, eu estava já separando esse conteúdo, porque eu acho que mais do que importante, vamos dizer assim, que é aquilo que as pessoas mais querem saber, né? Mais do que saber sobre ter uma crença, ou de certa forma ter um certo tipo de bloqueio emocional, né? Que é o que nós estamos falando. A maioria das pessoas quer saber como resolver o problema, né? Porque a gente apresenta o problema, mas acredito que a maior questão em si é as pessoas saber como que elas fazem para poder resolver esse problema em si. Mas como eu sempre digo nos meus vídeos, pessoal, para você primeiramente resolver, você precisa entender, né? Como, por exemplo, você tem uma conta, te apresentado uma conta. Se você não saber, se você não você não consegue resolver um problema se não tiver a conta. Então, é por isso que eu gosto sempre de estar aqui apresentando primeiramente o conteúdo e passando aí, vamos dizer assim, os passos que a pessoa pode fazer para poder estar resolvendo em si o determinado problema. Pois bem, pessoal, haja vista que nós viemos falando a respeito de crenças limitantes. Acredito que a maioria do canal aqui já conhece, mas para você que está chegando agora ainda não sabe. Então, pessoal, nós estamos aqui, inclusive eu quero até pedir vocês que deixem nos comentários aí, pessoal, se vocês fizeram aí aquela atividade que eu pedi, aonde que eu passei ali a questão das crenças, né? Eu falei no último vídeo a respeito das crenças e eu pedi para que fosse anotado as crenças que eu estava falando, para que a pessoa pudesse identificar se elas tinham aquele tipo de crença
em específico. Então nós falamos sobre crenças aqui de dinheiro, falamos sobre crenças de riquezas, de construir riqueza. Falamos também, falamos inúmeras questões relacionadas a crenças limitantes, né? Uma delas foi questão financeira, né? O dinheiro, pessoas que carregam crenças limitantes com a questão do dinheiro, pessoas também que carregam a crença limitante do merecimento, né? do ser merecedor, né? Pessoas que não se sentem merecedoras. Então nós trabalhamos isso aqui também. E hoje nós vamos falar, pessoal, como fazer para poder resolver essas crenças e por que a gente precisa resolver essas crenças. Qual que é a importância de resolver essa questão das crenças limitantes? A crença limitante, pessoal, para quem não sabe, a maioria eu sei que já sabe, mas para você que ainda não sabe, a crença limitante, pessoal, é aquele pensamento que de alguma forma ele está estabelecido como uma verdade absoluta na sua vida. Como se fosse, eu posso aqui colocar, né, falando um pouco mais na questão terapêutica, é um trauma, né? Eu posso usar aqui o termo trauma. Então, a crença é, de certa forma, um trauma, né? Que foi estabelecido, ou uma crença, ou um pensamento a respeito de algumas coisas que foram estabelecidas na sua mente. E esses traumas, pessoal, são traumas, são crenças ou são pensamentos que estão de alguma forma bloqueando alguma área da sua vida. Então, nós já tratamos aqui, por exemplo, tem pessoas que carregam crenças de dinheiro, então são pessoas que têm dificuldade na vida financeira, então geralmente são pessoas que estão endividadas, pessoas que não conseguem de alguma forma prosperar na vida, ou até conseguem chegar a um determinado nível de finanças, mas às vezes a pessoa não consegue alcançar um nível maior, porque ela está de alguma forma ou de outra bloqueada por causa daquela crença. E também, pessoal, eu sei que é um pouco repetitivo, mas nós precisamos falar a respeito disso. Nós também falamos que essas crenças, elas estão totalmente ligadas com a questão, com a infância que nós tivemos, pessoal, com o tratamento que nós recebemos da nossa infância. Então, as pessoas que de alguma forma tiveram, vamos dizer assim, né, uma infância normal, né, aquela criança que teve uma infância normal, que não vieram de lares ali, pessoal, desestruturado, desorganizado, bagunça, gritaria, essas coisas. Então, são pessoas que de alguma forma cresceram com a sua estrutura psicológica aí, vamos dizer assim, bem estruturada. Já pessoas que de alguma forma cresceram em alguns tipos de ambientes, que foram ambientes que não contribuíram muito para isso, de alguma forma ou de outra, pessoal, eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais como é que funciona isso. Mas só para não ficar dúvida nesse vídeo, vou dar uma repassada muito rápida aqui nesse assunto. Como que funciona? Quando você nasce, pessoal, quando chega ali o período que você encerra esse período gestacional, geralmente, né, alguns levam 9 meses, tem crianças que nascem prematuras, mas vamos falar as crianças que nascem ali nos 9 meses. Então, quando você nasce, você é uma criança, vamos dizer assim, biologicamente falando, pessoal, perfeita. Não tem nenhuma, por mais que tenha, né, as questões aí, isso aí já são mais de crianças que nascem com algum tipo de deformação, mas isso aí pode ser de alguma doença,
ou de alguma forma, algum acidente durante esse período de gravidez da mãe, mas independentemente, nós estamos falando, né, de uma criança que nasce perfeita. Então, a sua estrutura psicológica, pessoal, ela está totalmente intacta. Porém, quando você cresce, pessoal, e agora as pessoas talvez vão entender um pouco mais. Então, quando você nasce, pessoal, em um tipo de ambiente em que de alguma forma ou de outra é um lar, né, desarmonizado, é um lar desestruturado, de muita briga, muita confusão, muita escassez, muitos problemas. Então, essa criança que agora nasceu perfeita, ela começa de alguma forma, pessoal, sofrer algumas deformações na sua estrutura psicológica. É como eu disse, lógico que nós precisamos fazer um vídeo bem específico só tratando desse assunto, porque é um assunto muito amplo, nós precisaremos de mais tempo aqui para poder desenrolar isso. Mas é para você entender. Então, essas deformações, pessoal, que acontece nesse processo que você está formando, que o nosso período de formação, segundo aí, né, pessoal, os estudos, e realmente é assim que funciona, a nossa primeira fase da infância, que são até os 3 anos de idade, você está num período de formação. Então é o período que você está aqui, o seu cérebro, que a sua estrutura psicológica, ela está de alguma forma sendo estabelecida. Então está sendo, você está ali o tempo todo recebendo informações. Então, de alguma forma ou de outra, essas informações, pessoal, vai ditar de alguma forma ou de outra como que vai ser toda a sua questão de vida após esse período. Então, é por isso que nós costumamos dizer, pessoal, que essa questão de traumas, né, a maioria dos traumas psicológicos ou das crenças limitantes, elas estão totalmente ligadas à questão da nossa infância, tá? Então, durante até esse período dos 3 anos, pessoal, a sua estrutura psicológica está sendo formada, está sendo gerada. Até os 5 anos de idade, pessoal, você já começa a receber informações. Você, de alguma forma, agora já começa, vamos dizer assim, a perceber, de alguma forma, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque até os 3 anos de idade, de alguma forma ou de outra, eu já até falei que você está consciente, porém você não está consciente de estar consciente. Então, é por isso que tem muitas pessoas que não se lembram, e é totalmente normal. Dificilmente alguém vai lembrar o que aconteceu com ela quando ela tinha 3 anos de idade, né? Geralmente você vai ter recordações após os seus 5 anos de idade. Então, quando você começa a perceber, pessoal, esse tipo de ambiente, as pessoas que estão à sua volta, as informações que você começa a receber, isso de alguma forma começa a codificar a sua estrutura psicológica. E isso você vai entender muito bem do que as coisas que nós vamos começar a tratar daqui para frente. Então, é como se você começa a receber informações e essas informações começam a ficar arquivadas, pessoal, no seu subconsciente. Então, de alguma forma ou de outra, essas informações você vai levar por toda a sua história de vida. Então, se essas informações são informações boas, se essas informações são informações positivas de alguma forma, isso vai te ajudar. Mas se de alguma forma também não for, isso também vai acabar afetando a sua vida adulta, né? Então, assim, depois nós vamos tratar também dessa questão que as pessoas sempre perguntam, né? Da questão da criança interior. Como é que funciona isso, Ricardo? Como eu curo a minha criança interior? Mas nós não vamos falar nesse vídeo de hoje, pessoal. Vamos tratar a respeito da questão das crenças. Hoje nós vamos ficar nisso. Então, se você nasce em um tipo de lar, pessoal, aonde as pessoas são agressivas,
são críticas, são pessoas que de alguma forma ou de outra não te deram todo aquele apoio, todo aquele carinho, toda aquela atenção, te passaram toda aquela segurança que você precisava, automaticamente vai fazer com que você se torne uma criança insegura, uma criança com autoestima baixa. Já se você tiver vindo de um lar onde que a sua família te ofereceu toda essa segurança, você não vai ter dificuldade em lidar com todas as situações adversas da vida, ok? Porque nós somos, pessoal, a nossa vida ela é formada, embora tem vários conceitos aí, mas eu vou ficar aqui hoje só nessa questão que eu sempre tenho falado aqui, que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, todas essas informações, todas essas crenças, todas essas informações que você recebeu na sua infância vão gerar em você emoções, e essas emoções de alguma forma vai gerar algum tipo de comportamento, e muitos deles, como eu disse, isso vai depender de onde, né, do lado, da estrutura que você nasceu durante esse processo gestacional, ok? Então, vou fazer um vídeo falando a respeito disso mais especificamente, que eu acho que é interessante a gente saber. Tem muitas pessoas que não sabem, mas a maioria, pessoal, como eu disse, dos traumas, das crenças, dos bloqueios vieram dessa parte primária da sua infância, tá? Então, e hoje nós vamos entender um pouquinho aqui a respeito disso, porque nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar o seguinte, um pouco a questão, como que eu faço para poder quebrar esses padrões? Como que eu faço para poder romper com essas crenças? E o porquê que é importante romper com essas crenças e com esses padrões? Como eu disse, pessoal, todos nós viemos de uma determinada família. E quem nasce, você já deve ter percebido isso. Não somos nós, pessoal, que ditamos qual é o ambiente que nós vamos nascer, qual é a família. Nós não temos essa escolha, isso não está no nosso controle, né? De alguma forma, isso algumas pessoas vão colocar na questão de destino, outras vão falar que é karma, outros vão falar que é Deus, né? Então, assim, eu pessoalmente eu prefiro acreditar, né? Eu prefiro acreditar em Deus, que Deus tem um plano específico para cada um de nós, né? Mas cada um tem um tipo de pensamento e a gente precisa respeitar isso. Nós estamos aqui não para debater a respeito disso, ao contrário, cada um tem um tipo de pensamento. E o objetivo do vídeo é trazer desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, é fazer a gente desenvolver, entrar nesse processo e sair desse processo, pessoal, nos conhecendo, sabendo quem nós somos, sabendo como que nós funcionamos, ok? Então, voltando nessa parte, por que é importante, Ricardo? Por que eu preciso identificar? E à medida que eu vejo o pessoal desenrolar desses vídeos, eu percebo que eu não fico preocupado, embora a gente quer ter resultado, embora a gente grave esses conteúdos, na expectativa, claro, né, pessoal, de que esse vídeo chegue a ter outras pessoas, que esse vídeo produza a mudança na vida de outras pessoas. Mas a gente vê que muitas das vezes, pessoal, esse tipo de conteúdo realmente é um conteúdo só para quem está buscando mudança mesmo. E porque muitas das vezes tem pessoas que preferem viver da forma que está. E eu posso dizer, pessoal, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o pior tipo de pessoa, que as pessoas têm um ditado antigo que dizia: o pior cego é aquele que não quer ver, sabe?
O pior cego é aquele que não quer ver. Então, às vezes a pessoa ela prefere viver da mesma forma a vida inteira do que ter que fazer mudanças. A pessoa prefere viver aquela vida sofrendo, sabe que não está dando certo, que não está conseguindo alcançar os resultados que quer, mas ela prefere continuar como está. E como nós dizemos aqui, pessoal, nós não forçamos nada, cada um faz o que quer da vida. Mas para você que chegou até aqui, que tem assistido os nossos vídeos, que tem compartilhado os nossos vídeos, é porque você está também em busca de fazer mudança. Então o meu objetivo, pessoal, é criar conteúdos que verdadeiramente venham auxiliar você nesse processo de mudança, ok? Então vamos lá. O porquê que é importante a gente identificar essas crenças é a primeira pergunta que eu quero responder para vocês. Porque, como eu disse, pessoal, crenças e traumas têm a ver com o passado, né? Não tem a ver com o futuro. Nós não temos que ter medo, nós não temos trauma do futuro porque o futuro ainda não aconteceu. Muito menos do presente, né? Agora, as crenças e os traumas, eles estão ligados ao nosso passado. E qual que é o maior desafio disso tudo? É porque o passado, pessoal, muitas das vezes o que leva uma pessoa a ficar paralisada na vida é por causa das coisas que aconteceu no passado. E o problema do passado, pessoal, dos traumas, das crenças do passado, é que o passado, de certa forma, ele paralisa o seu presente, pessoal, e muitas das vezes acaba neutralizando também o seu futuro. Então a pessoa não consegue progredir nem aqui, nos dias atuais, muito menos lá no seu futuro. E também tem uma frase muito interessante que diz, pessoal, para quem quer fazer mudança, o seu passado, ele está na sua mente, mas o seu futuro, pessoal, está nas suas mãos. Então, o que eu pego para isso? O que eu pego para a minha vida diante disso, diante dessa frase? Que embora o nosso passado, que é onde está a nossa origem, a nossa identidade, as informações que nós recebemos, os drivers mentais que foram colocados na nossa mente sem que nós percebêssemos, sem que nós escolhermos. Não fomos nós que escolhemos isso, foram as pessoas da nossa família, as primeiras pessoas que tiveram contato conosco, é que tiveram essa responsabilidade. Agora, mas isso não muda o fato, pessoal, que hoje essa mudança, ela está nas minhas mãos. Então, é possível se fazer mudança. Porque tem pessoas que acham, e isso aí nós já falamos na questão dos traumas, tem pessoas que acham que nasceu assim e vai morrer assim. Mas isso só o que determina o fator ou o resultado disso, pessoal, é a decisão que você toma com essa informação que você está recebendo aqui. Então, se eu fosse ditar, pessoal, a minha vida hoje, pelo meu passado, provavelmente eu não estaria nem gravando esse conteúdo aqui, né? Essa semana agora, essa semana não, talvez a próxima semana mesmo, eu quero gravar um vídeo aqui, pessoal. Um vídeo vai ser mais um depoimento. Então, porque desde quando eu comecei esse canal, pessoal, a minha ideia além de produzir o autoconhecimento, além de produzir o desenvolvimento pessoal, foi também para poder compartilhar, pessoal, algumas coisas sobre a minha vida. Compartilhar as minhas experiências com o autoconhecimento, porque eu acho que isso agrega muito valor. Às vezes a gente quer ensinar porque a gente tem muita bagagem, tem muita experiência, mas eu acho que a maior forma de ensino é contar as nossas próprias experiências de vida. Então, eu quero tirar pelo menos uma vez por mês, pessoal, aonde que eu vou abrir um espaço aqui nesse canal, somente para poder estar compartilhando com vocês as minhas experiências pessoais
entende? E aí você vai ver, pessoal, que qualquer pessoa que seja, não importa, pessoal, qual que é o nível de escolaridade, não importa se essa pessoa veio de uma família rica ou se veio de uma família pobre, não importa classe social, religiosa, nada disso. Qualquer pessoa que queira, pessoal, que esteja decidida a assumir o controle da própria vida, essa pessoa consegue fazer mudança e também automaticamente transformar também a vida das pessoas à sua volta. Então eu estou fazendo esse compromisso com vocês. Então uma vez por mês eu vou estar abrindo aqui um dia desse canal para que a gente possa estar compartilhando as nossas experiências pessoais e você vai ver que qualquer um que quiser, pessoal, consegue fazer mudança e é uma questão de decisão, que é o que eu vou falar nesses 4 passos a respeito de quem quer romper com esses bloqueios, porque qual que é o maior desafio? Já falei, vou repetir. O problema, pessoal, da crença é que ela se torna um bloqueio na sua vida. Tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, pessoal, pessoas que eu já até disse nos vídeos anteriores, que são aí, pessoal, pessoas que já poderiam estar publicando seus livros, pessoas que já poderiam estar empreendendo ou poderiam estar fazendo uma faculdade, pessoas que poderiam muito bem, pessoal, já estar também, às vezes com um canal também no YouTube, compartilhando. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, que podem muito bem, pessoal, tem tanto conhecimento guardado aí e às vezes não está compartilhando, pessoal, esse conhecimento por causa de crenças limitantes. Inclusive, pessoal, quero até falar aqui, uma das crenças limitantes, já falei, vou repetir, mas é porque eu creio que tem alguém aqui que precisa ouvir, que mais impede as pessoas de ter sucesso é aquela crença de achar. Você já deve ter ouvido alguém que por exemplo, quando você está conversando com alguém e às vezes a pessoa fala assim, poxa, aí vamos colocar aqui que a gente fala de empreendedorismo. E aí você fala de moda, você fala de roupa. E aí a pessoa vira e fala, pô, eu acho que não vale a pena investir nessa área, porque esse mercado está totalmente saturado. Pessoal, para empreendedorismo, para qualquer coisa nesse mundo, não existe, pessoal, essa ideia de você colocar uma coisa na sua cabeça e achar que porque tem muita gente já fazendo aquilo, significa que você não possa fazer também. Entende? Porque talvez o que você faz, o seu produto, a forma que você vende o seu produto, a forma com que você divulga o seu trabalho é que vai fazer toda a diferença. Tem muitas pessoas, por exemplo, vendendo, a gente colocando aqui na questão de roupas, essas coisas, mas talvez a pessoa não tenha de certa forma uma boa comunicação, entende? Já tem outros também talvez que estão vendendo, mas de fato às vezes nem são tão bons vendedores. Então o que faz a diferença, pessoal, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida é a sua dedicação. Então talvez eu quero deixar esse recado, que talvez tenha alguém aí, pessoal, que está precisando desenvolver alguma coisa aí, mas tem essas crenças aí que estão te paralisando, que estão te impedindo, pessoal, de alcançar o sucesso que você tem para alcançar. Então, as crenças, o porquê que nós precisamos resolver as questões das crenças limitantes? Porque as crenças te impedem, te paralisa de viver uma vida extraordinária. Então, a partir do momento que você tirar esse bloqueio, pessoal, você vai conseguir alcançar resultados extraordinários na sua vida, ok? Legal? Então, eu queria falar isso porque eu percebo, pessoal, às vezes, como eu disse, né? Às vezes o pessoal coloca nos comentários e quero desde já também. Logo, logo vou estar colocando o meu contato, vou estar colocando o meu e-mail, vou estar compartilhando o meu WhatsApp.
Então, assim, para vocês que têm, pessoal, passado esse processo, que tem sofrido de alguma forma e que está querendo fazer mudanças, mas ainda não conseguiu, então, assim, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar vocês a fazer essa mudança, a romper com essas crenças e viver uma vida extraordinária, ok? Então, hoje, nós vamos trabalhar 4 passos hoje que você já vai conseguir, pessoal. Eu tenho certeza que se você usar esses 4 passos na prática hoje, você já vai conseguir fazer algumas mudanças na sua vida. Você já vai começar a ver resultados imediatos se você conseguir usar esses 4 passos na sua vida a partir de agora, ok? Então, mais uma vez vou falar para você que não tem o costume, né, pessoal? Eu sempre costumo falar com o pessoal aí para poder ter, sempre quando estiver gravando esse vídeo aqui, pessoal, compartilhando esse conteúdo, tem aí uma caneta e um caderno do lado para você anotar esses passos, para você estar usando eles na sua vida, ok? Nós já falamos aqui, pessoal, e eu vou falar alguns aqui que nós já até trabalhamos. Nós não trabalhamos, nós apenas falamos, mas nós não começamos a trabalhar de fato. Agora nós vamos começar a trabalhar essa semana, pessoal. Nós vamos gravar vídeo especificamente, pessoal, trabalhando as nossas crenças limitantes, ok? Trabalhando os nossos traumas, trabalhando essas crenças, desbloqueando essas crenças, para que vocês daqui para frente já consigam dar alguns passos na sua vida. Legal? Então, o primeiro deles, pessoal, já falei que vou repetir, porque pode ser que tenha alguém novo aqui no canal e ainda não pegou todo o conteúdo que a gente está falando aqui. Inclusive, eu também quero pedir você que está chegando agora, pessoal, assista os nossos vídeos anteriores. Eu já reparei aí, pessoal, que às vezes também, às vezes o pessoal vai assistindo os vídeos atuais, mas não pega também o nosso conteúdo anterior. Tem alguns vídeos aí gravados já. Volta lá nos nossos conteúdos, assiste os nossos vídeos também, vai lá, curte, compartilha também, que vai agregar muito valor também, ok? Então, nós já falamos sobre aceitar, né? O processo de aceitar tudo na vida, toda mudança, ela começa com a aceitação. E a aceitação, pessoal, para deixar bem claro aqui, o aceitar que tem uma crença, pessoal, não é o aceitar no sentido de que agora eu sei que eu tenho isso e pronto, acabou. Não. O aceitar, pessoal, ele está mais relacionado ao seguinte: você reconhece que tem, por exemplo, a pessoa tem um defeito que muitas das vezes as pessoas, geralmente, às vezes as pessoas aponta de certa forma esse defeito. E tem pessoas que têm um defeito muitas das vezes que muitas pessoas acabam apontando. E só muitas das vezes a própria pessoa não reconhece que tem aquele defeito em si. Então, quando isso acontece na sua vida, pessoal, não é fingir que esse problema não está ali. É o enfrentamento, eu já disse aqui, vou repetir. Você precisa enfrentar essa situação de frente. Eu usei o termo aqui passado, pessoal, é o homem no espelho. É o autoconhecimento, é isso, pessoal. É você aceitar quem você é. É você aceitar quem você se tornou e não tem como fugir disso. Tem pessoas que estão fugindo dela mesma. Tem pessoas que não conseguem aceitar que a vida dela chegou no rumo que chegou por falta, muitas das vezes, de decisões que essa pessoa deixou de tomar. Então, o primeiro passo que eu tomo nesse processo todo, já falamos aqui também, da questão de identificar. Identificou? Ok. Mas depois que eu identifico, eu preciso aceitar esse processo e aceitar que daqui para frente, pessoal, custe o que custar, eu preciso agora começar a trabalhar em cima dessas crenças para que de alguma forma ou de outra eu consiga romper com aquilo e de alguma forma ou de outra
a minha vida começa a andar. Então nós falamos aqui, pessoal, da questão anterior de identificar. Então, você já identificou que possui essas crenças, que é as crenças que nós falamos anteriormente? E para você que ainda não vê, pessoal, vê lá os nossos 2 vídeos anteriores que nós falamos a respeito disso, identificando as crenças, ok? Eu não vou ficar repetindo muito nos nossos vídeos, pessoal, porque senão também acaba ficando uma coisa cansativa. Então, assista o nosso vídeo anterior. Então, identificou que tem esse certo padrão, porque o problema da crença, pessoal, também é que além dela se tornar um padrão, ela se torna, de certa forma, um hábito. Então, é aquela pessoa que tem um padrão enraizado, ela tem um bloqueio que está enraizado ali. E muitas das vezes é aquilo que a gente falou, o pior cego é aquele que não quer ver. A pessoa sabe que ele tem aquela dificuldade, mas ele fica fingindo, fazendo de conta de que não é com ele. Mas se você hoje, pessoal, de alguma forma identificar, você chegou à conclusão, não, Ricardo, realmente eu tenho essa dificuldade, eu não consigo romper com isso. Ricardo, essa área da minha vida, de alguma forma ainda eu não consegui fazer mudança. Então, pessoal, o primeiro passo que você tem que fazer agora, pessoal, é como nós falamos, é o processo de aceitação. Aceitar que, de fato, você está vivendo esse momento agora e também, pessoal, pensar que o momento é só uma fase, essa fase vai passar. Mas ela só vai passar, pessoal, quando nós decidirmos, pessoal, ressignificar a nossa estrutura psicológica. E eu só faço isso quando eu entro num processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, ok? Não tem como fugir disso. As pessoas que fogem, pessoal, do autoconhecimento, as pessoas que fogem de mudança, elas vai viver a vida inteira no verdadeiro loop, repetindo padrões, cometendo erros, repetindo padrões e cometendo os erros a vida inteira, e a vida dessas pessoas, infelizmente, não vão mudar. Então, pessoal, o primeiro passo é identificar, ok? Nós já falamos aqui, identificar, aceitar, né? Aceitar. E o terceiro ponto, pessoal, é decidir. E esse, para mim, pessoal, é um dos mais importantes. Então, que decisão é essa, Ricardo? Pessoal, a decisão, eu já falei aqui e vou repetir, pessoal. Toda mudança, pessoal, ela vai fazer com que, de alguma forma ou de outra, eu venha a tomar outras decisões de mudança também. Então, só decidir, pessoal, não é suficiente. Decidir é o primeiro passo. Isso para qualquer coisa. A pessoa quer tirar uma... Vou usar uns exemplos aqui, que eu gosto muito de usar uns exemplos. A pessoa quer tirar a carteira, pessoal. A pessoa quer tirar a CNH, habilitação, quer começar uma faculdade. O primeiro passo é o quê? É tomar a decisão. O primeiro passo é a decisão. Mas o que vai trazer mudança de verdade, pessoal, sobre o assunto em si, são as decisões que essa pessoa vai tomar baseado naquilo que ela decidiu. Você entende? Então, eu tomar a decisão de tirar minha CNH, ou de fazer uma faculdade, ou de romper com uma crença na minha vida, é o primeiro passo, só o primeiro passo. Mas o que vai de fato fazer diferença, o que vai trazer resultado na minha vida, são as decisões que vão surgir dessa decisão inicial. Então, primeiro eu preciso tomar a decisão, mais ciente de que são as decisões que vão partir desta que vão trazer resultados na minha vida. Então, por exemplo, usando no sentido das crenças, por exemplo, você identificou, pessoal, que você carrega esses tipos de crenças, vão pôr com dinheiro, com relacionamento, com pessoas, autoestima, autoimagem e tantas outras coisas. Você decidiu você decidiu fazer mudanças na sua vida de agora em diante.
E aí, a partir dessa mudança agora, pessoal, você vai começar a trabalhar em cima disso. Saber, pessoal, de onde que partiu isso. Vou falar aqui nos nossos vídeos. Essa semana nós vamos trabalhar isso. Eu vou ensinar vocês a respeito disso. Eu vou ensinar vocês como que nós fazemos agora, tá? Identificamos, estamos trabalhando, mas eu vou ensinar vocês como trabalhar essas crenças, como que agora eu faço, Ricardo, para poder resolver esse problema, pessoal. Tem coisas, você, pessoal, não pode voltar no seu passado para poder resolver um problema que ficou lá. Seu passado ficou no passado, não tem como. Mas existe uma forma, pessoal, de nós agora ressignificar o nosso futuro. Então, de alguma forma você vai usar as experiências do seu passado, e eu vou falar aqui já o próximo tópico a respeito disso. Então, o que eu posso fazer do meu passado, Ricardo? Se eu não posso voltar lá. Você não pode voltar lá, pessoal. Mas você pode pegar as experiências que você teve no seu passado e de alguma forma agora construir um novo futuro e um novo caminho daqui para frente, entendeu? Então vou falar isso já agora no próximo tópico, você vai entender melhor como que funciona isso. Então, identificar, aceitar e decidir fazer mudança. O quarto passo, pessoal, vai anotando aí, que está ligado ao que eu falei, pessoal, perdoar o passado, reconhecer que o passado, pessoal, foi uma necessidade, nós não conseguimos, pessoal, trabalhar as nossas crenças se nós não tivermos essa convicção da nossa vida. Ter convicção, pessoal, que nós erramos, que muitas vezes nós erramos tentando acertar, que muitas das vezes, pessoal, nós fizemos escolhas erradas, nós tomamos decisões erradas, que muitas das vezes nós quebramos a cara, né? Que nós fizemos coisas que não deveria ter feito. Então, reconhecer o passado. Tem pessoas que estão tentando fugir do passado, esquecer do passado. Eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, e não me leve a mal. Um tempo atrás eu ouvi, e eu não vou falar também, não vou citar religião, tá? Eu não gosto muito de nem falar a respeito desse assunto, porque nós temos que ter uma mente aberta. Mas eu ouvi de uma certa vez, de um determinado... vamos dizer assim, de uma determinada autoridade espiritual, né? Que essa pessoa, ela tinha o hábito de alguma forma rezar para as pessoas, ou orar para as pessoas esquecer do seu passado. E aí, quando essas pessoas esqueciam do seu passado, essas pessoas, elas largavam qualquer vício, qualquer problema que elas tinham. Elas esqueciam. Era uma pessoa que falava que elas oravam e as pessoas esqueciam que eram viciadas, que as pessoas esqueciam do seu passado. Eu, pessoal, depois de tanto tempo estudando autoconhecimento, depois de tanto tempo estudando, lendo livro, buscando informação, no meu processo como terapeuta, estudando sobre terapia de reprocessamento generativo, todo o conhecimento que eu adquiri, uma das coisas que eu aprendi, pessoal, que uma das coisas mais maravilhosas, embora tem pessoas que vai ter dificuldade de aceitar o que eu estou te falando com você, mas a maior ferramenta que você tem nas suas mãos, pessoal, é o seu passado. Você não pode negar quem você foi. Porque se você se esquecer, pessoal, do seu passado, como é que você vai lidar com a sua vida daqui para frente?
Como é que você vai fazer escolhas no seu futuro se você escolher, pessoal, esquecer o seu passado, fazer de conta que o seu passado não existe? Eu já falei aqui anteriormente, pessoal, o nosso passado é um mapa para o sucesso, porque no seu passado, pessoal, está todas as suas experiências, todas as suas escolhas. Então, você agora sabe o que você deve, você já sabe o que não deve fazer, você sabe as escolhas que você tomou, você sabe os caminhos que você percorreu, você já sabe no que você já investiu e não deu certo, você aprendeu com seus relacionamentos que não deu certo. Então, o passado, pessoal, é o que nos faz amadurecer. Sem o passado, pessoal, eu posso dizer, você não é nada. Você não é nada. Porque é o seu passado, pessoal, que contribuiu para que você se tornasse a pessoa que você se tornou hoje. Então, fazer de conta que o passado não existe, você ficar negligenciando o seu passado, eu sei, claro, eu sei que é difícil ter que lidar, pessoal, porque eu sei que vai ter pessoas, talvez vai colocar nos comentários, vai falar, Ricardo, é muito difícil eu ter que acessar o meu passado, porque você não sabe o que eu vivi no meu passado, pessoas que vão falar que foram abusadas, pessoas que vão falar que foram espancadas pelos pais, padrastos, pessoas que vão falar, pessoal, que sofreram abuso, que tiveram uma vida muito difícil, mas se você não decidir, pessoal, de alguma forma acessar o seu passado, se você não estiver disposto, pessoal, a perdoar, que também está ligado nessa questão do seu passado, perdoar o seu passado, perdoar as pessoas que te prejudicou. E eu falo de perdoar, pessoal, eu não estou falando de conviver, eu não estou falando de ir lá nas pessoas, de alguma forma esperar que essas pessoas vão te pedir perdão, esperar que essas pessoas de alguma forma ou de outra vão te fazer algum bem, que vai te recompensar por tudo aquilo que elas te prejudicaram. Não é isso que eu estou falando, pessoal. Não é isso que eu estou falando. Presta bastante atenção, porque eu sei que tem só pessoas aqui, pessoas muito inteligentes que estão nos acompanhando aqui. Então, eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou explicando aqui. Então, voltar, pessoal, acessar o seu passado não significa, pessoal, estar em contato com as pessoas que te prejudicou, com as situações em si. Mas é você, de alguma forma ou de outra, pessoal, começar a aceitar que o seu passado foi uma necessidade para que você pudesse alcançar aquilo que você vai alcançar lá na frente. Um certo sábio, pessoal, ele diz o seguinte, que o nosso passado, sem o nosso passado, vamos dizer assim, se você não tivesse um passado, se você não tivesse essa passagem, esse ciclo de vida que você passou, a sua vida futura, pessoal, não teria significado algum. Porque eu só posso, pessoal, me alegrar com o sucesso lá na frente, entre aspas, e eu não estou falando de sucesso, porque aí às vezes as pessoas sempre levam para o sentido financeiro. Sucesso, na verdade, obter resultados diferentes para cada um tipo de pessoa. Então, para um sucesso é dinheiro, para outro sucesso é casamento, é relacionamento. Para cada pessoa, sucesso vai se mostrar de alguma forma, né? Mas sucesso, para mim, é aquilo que a gente está falando, pessoal, é ter saúde, alegria plena, felicidade. Então, o dinheiro é a consequência das nossas ações, mas respeito o ponto de vista de cada um. Então, eles diziam isso, que se nós, pessoal, se nós não tivermos um passado, se nós não tivermos uma história, é igual eu falo, acho muito interessante quando você pega pessoas que fizeram tudo certo na vida. É muito bom, que bom, pessoal, se você está chegando nesse vídeo aqui, você fez tudo certinho,
é muito bom, né? Não pulou etapas, respeitou todos os seus ciclos de vida, teve uma ótima infância, que bom, parabéns. Mas quando você vai ver, pessoal, pessoas extraordinárias, pessoas que construíram grandes legados, você vai ver, pessoal, que muitos deles, por trás, tem uma história muito triste. Tem uma história de perdas, tem vamos dizer assim, uma história ali onde que uns enfrentaram a morte, uns passaram por algum tipo de diagnóstico médico, outros passaram por algum tipo de vício, alguns tiveram que superar casamentos, divórcios, entende? Então, e por incrível que pareça, pessoal, quando você pega um livro e você vê uma história de superação, onde que as pessoas conseguiram se superar, você vai ver, pessoal, que essas pessoas, de fato, elas conseguiram alcançar o seu propósito de vida. Mas o que fez com que essas pessoas conseguissem alcançar o seu propósito de vida? Foi justamente o seu passado. Porque o seu passado te ensina o que você não deve fazer mais. O seu passado te ensina, pessoal, as pessoas que você não deve se relacionar. Então, é uma receita